Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, gente. Olá, boa tarde a todos. Com imensa honra que viemos aqui mais uma vez dar sequência a esse trabalho do Departamento de Serviço Social, né, um dos primeiros departamentos de grupos, né, da Rede Profis, no qual a gente está dando sequência a esse trabalho de informação, né, agradecer primeiramente ao João Vitor, que fez a abertura dos trabalhos desse ano 2024, eu não pude estar presente, mas envio aqui o meu abraço, meu agradecimento também por ter me recebido, né, também em Bauru com a Marinês, me levou para revisitar o centrinho, né, onde que eu fiz ali todas as minhas cirurgias, né, então, agradecendo também a Marinês pela força, pelo empenho à frente desse grupo de serviço social e também parabenizar a todas as assistentes sociais, a todos os assistentes sociais, não só pelo dia 15, né, que passamos, o dia do assistente social, mas pelo trabalho realizado à frente das associações e dos centros, né, que sabemos que é de grande relevância para os nossos assistidos. E também queria convidá-los, né, nos próximos meses estamos completando 20 anos de Rede Nacional de Fissura Labiopalatina, então teremos algumas atividades desenvolvidas com as associações, com os grupos, vamos também tentar alcançar, né, os nossos pacientes, né, para que eles participem mais das associações, né, com esse reconhecimento que nós precisamos, e também convidar a todos que tenham alguma sugestão, alguma dúvida, ou queiram fazer trazer alguma sugestão aqui para a Rede Profis, algum projeto, eu estou disponível aqui às segundas e quartas-feiras, à tarde, né, com a Margarete, a prestadora de serviço, e nós estamos disponíveis para atender vocês. Deixo aqui já meu agradecimento à palestrante de hoje, a Juliane, que seja muito bem-vinda. Obrigada. Né? Aqui é a Rede Profis. Estamos tentando, junto com a Marinês, que traz aí grandes nomes, grandes referências na assistência social, a gente tentar atualizar e levar também um pouco das novidades na fissura labiopalatina e na área da assistência social para todos que estão disponíveis nesse grupo. Ok? Então, agradeço a todos, uma boa tarde, uma ótima palestra. Passo a palavra à dirigente do nosso departamento, Marinês Gandara Graciano. Boa tarde a todos, quero agradecer a presença de todos, a Juliane que aceitou o nosso convite, o nosso presidente Jordan sempre participando, sempre nos incentivando, então agradecer a todos. E, inicialmente, eu quero cumprimentar todos pelo dia 15 de maio, como o Jordan disse, não é só 15 de maio que a gente comemora, mas é uma profissão que a gente, né, tem uma importância muito grande no cenário atual, então eu quero cumprimentar todos, e nós da Rede Profis, em função até da parceria com o Cefes, com o CRES, nós convidamos todos para uma reflexão sobre a luta pelo anticapacitismo. Né? O que é o capacitismo? É o preconceito contra as pessoas com deficiência, em que elas julgam que elas não são capazes ou são inferiores, o que vai contra a nossa lei brasileira de inclusão social, né? Justamente que prevê assegurar e promover condições de igualdade, a questão da inclusão social, da cidadania. Né? E lembrando bem que a pessoa com deficiência, hoje o conceito ele foi atualizado, tá? Hoje nós entendemos que a deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação na sociedade. E justamente essas barreiras que as pessoas com fissura enfrentam, barreiras de comunicação, né, barreiras atitudinais, de preconceitos, de bullying. Então, é um ano para a gente realmente refletir. Mesmo porque o próprio Cefes, ele lembra bem, reforça bem a importância do nosso Código de Ética, que completou 30 anos, e que só se efetiva realmente se for sem barreiras.
se a gente for buscar realmente a emancipação humana, a plena expansão dos indivíduos sem preconceitos, né? Então, acho que reforçar a luta contra o capacitismo é um compromisso de todos nós, que a gente possa realmente compreender, enfrentar essa situação. Especialmente na área da fissura, como eu disse, as pessoas vivenciam várias ações anticapacitistas, com preconceitos, discriminações, bullying, e em especial o cyberbullying, em função das tecnologias utilizadas hoje, né? E a Rede Profis, ela tem desenvolvido várias ações, vocês podem acompanhar, inclusive, pelo nosso site, para que a gente possa mudar esse cenário nacional. Conseguimos a aprovação da Lei 14.404, o ano passado, o ano retrasado, 2022, que instituiu o Dia Nacional de conscientização sobre a fissura lábio-palatina. E esse trabalho é feito não só pela Rede Profis, mas em parceria com vários grupos, A Luz do Teu Sorriso, Fissuras do Brasil, enfim, outros grupos, várias associações envolvidas nessa missão. Então, quero agradecer a presença de todos, parabenizar todos pelo nosso dia e apresentar agora a nossa querida palestrante, a Juliane Lobregatti, tá? A Juliana, ela se formou na ITE, que é a Instituição Toledo de Ensino de Bauru, em 2006. Ela fez especialização em saúde pública, em gestão de metodologias, ela também fez em gestão de projetos sociais, foi docente, atuou como docente na Universidade em Anguera, também como docente convidada na Unisagrado, atuou como assistente social e coordenadora pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, atuou na atenção básica também, na Secretaria Municipal de Saúde de Sertãozinho, e atualmente ela atua na vara da Infância e Juventude e Família da Comarca de Pederneiras, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E é aluna mestranda do programa de pós-graduação do Centrinho, nosso querido HRAC, USP, Centrinho Bauru, e ela vai trazer um pouquinho para nós, né, que ela tem pesquisado, quais foram os resultados preliminares, isso porque ela vai defender a tese dela agora, dia 12 de junho, Sim. eu tive a honra de ser convidada para essa banca, então ela, inclusive os slides, a gravação, a gente só vai poder divulgar depois que ela fizer a defesa da dissertação. Então, vocês vão aguardar um pouquinho, vocês vão receber o material, mas vão aguardar um pouquinho, tá bom? Juliana, seja bem-vinda. Obrigada, e Maria. com a palavra, viu? Obrigada. Deixa eu disponibilizar aqui a slide. A Lenira vai ser a próxima, uma das próximas, né, Lenira? Que vai falar com a gente. Boa tarde, gente, tudo bem? Agradeço o convite por participar, por poder trazer um pouquinho da minha pesquisa, né, de uma pré-análise de alguns resultados que, que eu colhi nesse período. Foi uma pesquisa muito bacana, assim, e me trouxe uma aproximação muito grande com a questão da relação de trabalho das pessoas com fissura lábio-palatina, uma aproximação com o HRAC, né? Eu trabalhei por muitos anos na saúde, mas em diversos outros campos, e nunca tinha trabalhado com pessoa com fissura, né? Então, foi uma experiência muito rica e que trouxe bastante aprendizado tanto para a minha vida, quanto para poder disseminar informações com relação ao cuidado com eles, né? Então, a minha pesquisa, ela vai abordar a análise, a gente fez uma análise dos indivíduos com fissura lábio-palatina e a sua relação com o mercado de trabalho. Aqui, para começar,
A nossa abordagem vai trazer um pouquinho do trabalho e dos marcos reguladores sociais, né, a historicidade do trabalho, um breve histórico sobre a deficiência e sobre a história do preconceito, uma análise das questões psicossociais da fissura, a proposição, né, do que a pesquisa de fato evidencia, e eu vou trazer alguns resultados preliminares, algumas falas dos entrevistados, dos participantes, para a gente poder conseguir discutir um pouquinho todas essas questões, tá? Então, com relação ao trabalho, como marco regulador, a gente tem a concepção de que o trabalho é a nosso marco formador determinante das relações sociais dentro da nossa sociedade, né? Então, o trabalho ele se evidencia através da construção do homem e através da construção do homem a relação dele com os indivíduos e com o ambiente no qual ele está inserido. Então, o trabalho tem fator determinante na nossa identidade pessoal, né, e social, né, como marco na sociedade. Para Marx, o trabalho ele é o centro das atividades que são especificamente humanas, né? E ele revela o modo como a gente lida com a natureza, como a gente constrói e sustenta a nossa vida, né? E como a gente estabelece as relações e as ideias que fluem e que surgem desse processo que especificamente se chama trabalho. Se a gente for pensar, além das horas trabalho formais, das quais a gente executa no dia a dia, né? O trabalho ele ocupa um tempo muito maior do que 40%, 50% do nosso dia a dia, né? Então, a nossa formação identitária, ela está intimamente ligada à identificação que a gente tem com essa realidade e com esse cotidiano que é um marco formador do nosso cotidiano. O mundo do trabalho hoje, a gente sabe, ele é transversado por inúmeras transformações, né? A gente tem a tecnologia como uma esfera multigeracional que tem trazido muitas mudanças para as formas de trabalho, para a dinâmica de trabalho, e ao mesmo tempo em que todas essas mudanças, todas essas construções da nossa capacidade produtiva vão mudando, automaticamente a nossa dinâmica de precarização do trabalho também, ela se altera, né? Existem dois livros muito importantes do Ricardo Antunes, um deles fala sobre a dinâmica da uberização. Ele traz nesse livro uma crítica ao processo de uberização do trabalho, né? Então, a forma como o trabalho tem sido visto e colocado no mundo numa perspectiva de que você é detentor dele e você pode fazer dele o seu meio de vida e produção, ao passo que você não depende de espaço físico, de tempo de trabalho e consumo, então as pessoas vivem hoje, inclusive a questão do empreendedorismo, entendendo que elas podem ter o domínio das suas forças econômicas, né, através de trabalhos parciais, de subcontratos, da informalidade. Então, a gente hoje, mesmo com leis que garantem algumas dinâmicas de direitos, né, com relação a inserção no mercado de trabalho, a gente vê pessoas aí trabalhando mais de 15 horas por dia, com um discurso de uma sociabilidade, de uma construção de um ideal de trabalho que, na verdade, é muito mais explorador, né, e muito mais deficitário do ponto de vista da garantia de direitos. E existe também um outro livro dele que ele discute a questão da precarização do trabalho, que se chama O Privilégio da Servidão. Nesse livro ele aborda todas essas questões do quanto nós estamos, enquanto trabalhador, amarrados a esses processos de constrangimento social, de intensificação da informalidade, dos subcontratos, numa perspectiva de que só dessa forma os direitos com relação ao trabalho são garantidos. Então, eu estou garantido por lei
de um contrato pela CLT, e aí eu exerço o meu papel de trabalhador enquanto servidão para garantir um privilégio de aposentadoria, um privilégio de benefícios que são garantidos por lei e que estão cada vez se esvaindo, né, cada vez mais escassos na nossa sociedade. Então, as relações de trabalho, elas são caracterizadas por relações desiguais, por relações completamente assimétricas, né? Existe o indivíduo que é detentor dos meios de produção e existe aquele que vende a sua força de trabalho, né? A maioria de nós. E toda essa questão desse privilégio, né, da servidão que o Antunes traz, ele se esbarra justamente nessa questão do quanto nós nos tornamos detentores dessa venda da força de trabalho, ao passo que a gente acaba se submetendo a milhões de estratégias do mercado para poder sobreviver, né, dentro de uma sociedade capitalista. E aí a gente identifica as questões da modernização do trabalho, do uso da tecnologia, que contribui para as questões de desemprego, para prejuízos socioeconômicos e políticos. A questão de, na década de 90, começa a surgir os sinais de desestruturação do mercado de trabalho, a redução do aceleramento e do registro, o aumento das taxas de subemprego, né, a reversão das estratégias de desestruturação, que é progressiva com relação a essas relações de trabalho. Então, o mundo do trabalho hoje, ele é visto com um crescimento gigantesco da informalidade, do trabalho precário, do subcontrato. A gente tem aí uma atualização das leis trabalhistas que garante o acesso a contratos temporários, à terceirização. Então, são formas de subemprego e estratégias capitalistas para poder utilizar da nossa força de trabalho, mas fazer com que a gente acredite que a gente está produtivo, que a gente é produtivo, que a gente vai chegar como um detentor do meio de produção, né? Então, as relações, elas se estabelecem de forma desigual, né? Trabalhadores menos qualificados, pelos níveis de escolaridade que cada vez são mais desvalorizados, poucas garantias de direitos, e esse cenário se agrava a partir do momento que o indivíduo que tem uma identificação com processos de estigma são inseridos dentro do mercado de trabalho. Então, se dentro de um padrão social normativo a gente já tem dificuldades com relação à inserção pela qualificação profissional, as pessoas que levam consigo a identificação desses processos que são estigmatizantes, ela tem uma desvalorização muito maior e muito mais excessiva dentro desse processo. Então, com relação à deficiência, né, e à história do preconceito, como a Marina comentou inicialmente, né, a Organização Mundial de Saúde, ela definiu que hoje a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de médio a longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, mas essa deficiência, ela está, ela deve interagir com as barreiras que podem obstruir essa participação plena e efetiva junto à sociedade e para que ela possa usufruir da cidadania em igualdade de condições com as demais pessoas, né? A gente tem aí, na história da humanidade, principalmente no Brasil, considerando um país pré-colonial, entre 1500 e 1815, pessoas com deficiência ou pessoas que estavam fora do padrão normativo exigido, elas eram segregadas, né? Eram excluídas, confinadas pelas famílias ou confinadas em prisões, em santas casas, justamente por não se enquadrarem nessa determinação social que era exigida na época. Isso mudou, mas mudou muito recentemente, né? A Constituição de 88 vem trazer para a gente o direito da pessoa com deficiência, reconhecido socialmente, e a partir daí as legislações começam a trazer outras formalizações para que a garantia desses direitos, para que o acesso à sociedade realmente se efetive de uma forma mais com base em equidade, com base em garantia de direitos.
Então, a gente tem aí a obrigação do poder público, né, em fornecer assistência, proteção, a integração da pessoa com deficiência dentro dessa sociedade, com reserva de cargos públicos, admissão por cotas em empresas, a garantia de um salário mínimo através do benefício de prestação continuada, em 1993, e em 1994, a garantia do passe livre à pessoa com deficiência no transporte coletivo interestadual. Então, esse processo de inserção, de qualificação, né, de construção da participação desses indivíduos na sociedade, ele é recente, né, ele ainda conta com muita luta. Então, é uma superação da invisibilidade e da luta pelo fim dessa discriminação, que vai marcar a trajetória dessa pessoa, da pessoa com deficiência no nosso país, né? E é dessa forma que a gente consegue ou busca atingir uma integral autonomia desse processo de eliminação das desigualdades numa inclusão social efetiva. Para o Campbell, um dos autores que a gente incluiu no trabalho, ele acredita que a sociedade, ela possui uma compulsão por internalizar o capacitismo. Há uma dificuldade de imaginar e de manter, de se manter, do ser humano se manter próximo a um outro ser humano que ele considera fora do padrão social normativo. Então, é como se a vida do outro, por ser diferente, pelo espelhamento, né, da diferença, ele produza maior desvalorização. Então, essa desvalorização do outro, através do espelhamento de si, ela produz essa sensação de que ele está fora desse processo de igualdade, né, de direitos, e que ele não colabora para o nosso processo de construção das relações sociais. Tanto que, nessa perspectiva, a garantia de direitos, a efetiva garantia de direitos desses indivíduos, ela acontece, mas ela acontece mediante o sentimento de piedade. Então, considerar que o outro é tão desigual, do ponto de vista do espelhamento, que ele nunca vai se equiparar a você. Então, por piedade, você concede direitos e garantias para que eles possam, de alguma forma, estar inseridos dentro desses contextos. Então, o capacitismo, também, como a Marinês comentou, é a concepção social de que essas pessoas com deficiência, elas são menos aptas ou elas são incapazes de gerir as suas vidas, né? Elas estão fora desse padrão social estabelecido, e desse padrão de espelhamento que a gente tem, que a gente busca identificar dentro das nossas construções das relações sociais. Então, associado a essa produção de poder da narrativa social, a temática do corpo e do padrão perfeito, que hoje está cada vez mais intensificada, né? Se a gente for pensar nos nossos contextos de trabalho e da utilização da internet, que tem deixado cada vez mais compulsório essa associação, né, de espelhamento com o corpo ideal, o perfil ideal, o indivíduo ideal com a vida ideal. Então, isso produz cada vez mais essa sensação capacitista de que o outro, ele nunca vai se equiparar ao indivíduo que está dentro, na concepção, né, social desse padrão estético exigido. E aí, o que acontece? Ele produz padrões de comportamento que mantêm as vozes das pessoas com deficiência silenciadas. Ela traz a promoção de um sofrimento velado, né, dessas pessoas com deficiência, diante das dificuldades sociais que são enfrentadas. Com relação à fissura palatina, não é diferente, né, eles sofrem todas essas questões envolvidas desde o processo da sua construção histórica, da sua construção enquanto indivíduo, né, criança. Então, elas estão intimamente ligadas à questão do estigma, e, de fato, ligada à construção social dessas normas, né, de padrões de identidade social, e que busca identificar esses focos de
de estabelecimento de padrões de identidade, através, principalmente, das questões da face e das questões da fala, né? Então, esse processo de estigma, essa construção do estigma, ela acontece desde a infância, e ela se prolonga ao longo da vida, tanto acadêmica quanto laboral, no decorrer da construção social e das relações dos indivíduos. Então, para a fissura lábio-palatina, a exclusão social, ela ainda resiste, né, mesmo que muitas vezes velada, mas as ações são justificadas dentro desse processo de exclusão. Ela silencia os desejos desses indivíduos, ela silencia as manifestações e as tentativas dessa pessoa ser inserida dentro da sociedade, e com o mercado de trabalho vai muito além disso, né? Então, a proposição da pesquisa, o que a gente pretendeu, né? A gente queria compreender como ocorre a inserção no mercado de trabalho dos indivíduos adultos com fissura lábio-palatina, atendidos no HRAC, na faixa etária de 21 a 40 anos, então, através da sua trajetória escolar, do seu nível de educação formal e da qualidade das suas experiências laborais. Como resultados preliminares, para iniciar o estudo, eu busquei analisar toda essa perspectiva do que eles me trouxeram, né? Então, a pesquisa aconteceu, eu fiz a gravação de todas as questões que eu propus para eles, para que depois eu pudesse fazer uma análise de todo esse contexto, para buscar a história deles de fato e entender como que aconteceu esse processo de construção social e relacional deles com a academia e com o mercado de trabalho, né? Então, eu usei duas teorias muito importantes, que é a teoria de Bourdieu e a teoria de Goffman, para entender e compreender essa questão da inserção deles no mercado de trabalho dentro de uma sociedade que é pautada nas diferenças e na padronização estética, tá? O Bourdieu, ele reflete acerca do lugar do homem, né, o lugar do indivíduo no trabalho, né? Então, a forma como ele é influenciado e como as suas relações são definidas através de determinados capitais. Então, o homem, para ser inserido socialmente, precisa de um capital econômico, cultural, social e dos capitais simbólicos, que denominam a sua construção e a sua permanência numa história social. O trabalho, nessa perspectiva, ele é entendido como um objeto com propriedades sociais específicas, né, dentro de um ambiente de expressão das divisões das divisões sociais contemporâneas dentro do contexto social. E essas divisões, elas se reproduzem através dos espaços de lutas das suas questões que são simbólicas e das suas questões objetivas na dimensão das relações de trabalho. Com relação ao Goffman, ele aborda o indivíduo na sua representação dentro da sociedade, né, através do seu reconhecimento como igual, na perspectiva do espelhamento. Então, a sociedade, ela estabelece os meios para categorizar as pessoas e o total de atributos que cada membro, né, é categorizado dentro dessa perspectiva. Então, as construções das relações sociais, elas buscam se reconhecer no outro. Por isso que eu falo dessa questão da perspectiva do espelhamento. Então, para que eu me identifique com o outro, eu preciso me espelhar nele e encontrar nele questões, categorias e atributos que pertencem à minha identidade social e histórica dentro do meu contexto, né? E aí, se a gente não encontra em um indivíduo esses atributos esperados, a gente tem duas perspectivas. Ou a gente aprecia eles, porque a gente gostaria de que chegar àquela identificação de espelhamento, ou a gente estigmatiza, porque ele não vai chegar na nossa perspectiva, né, na nossa identificação. Então, surge aí a teoria do estigma,
que o Goffman trata bastante em todos as perspectivas teóricas dele. Então, por se tratar de um rótulo, o estigma, ele vai favorecer essa identificação, né? E aí a gente encontra as formas como os indivíduos se relacionam com a pessoa com deficiência e as formas como como a pessoa se relaciona com o rótulo que é instituído. Então, a partir dessa não identificação, dessa perspectiva de espelhamento, a gente estabelece os mecanismos sociais que vão ser, como essa pessoa vai ser tratada. Então, ela não vai ser tratada como igual, ela vai ser imediatamente rotulada. E aí a gente pode ter vários exemplos, né, para considerar essa perspectiva, incluindo, por exemplo, a questão da raça. Muitas vezes a gente já se deparou por aí com pessoas que definem pessoas de origem asiática como os japoneses. Então, a partir daí a gente estabelece a relação. A relação não é de espelhamento, ela é de rótulo. Então, ele já está definido como um rótulo, ele não é definido como um indivíduo, né, com nome, com identidade, com história social, com história com contexto de trabalho. Então, ao examinar esses estigmas e as maneiras pelas quais as pessoas se mobilizam, é que a gente começa a entender que essas identidades são desacreditadas e as pessoas são reduzidas a mero estigma, tá? O eixo dos estudos, ele vai analisar a questão socioeconômica e demográfica dos entrevistados. Então, eu fiz uma entrevista com 30 pacientes de todo o território nacional. Então, à medida que eles compareciam para os atendimentos agendados no hospital, eles participavam, e eles desejavam participar da pesquisa, eles foram convidados. A partir da análise socioeconômica, eu utilizei o instrumental socioeconômico que a Maria Inês, inclusive, desenvolveu, né? Eu fiz a análise, então, da escolaridade, da natureza do trabalho do setor escolhido e da satisfação deles com esse setor escolhido, o eixo de análise dos fatores que impediam a qualidade de vida, né, a qualidade de inserção social e no trabalho, e o eixo que analisa a visão da fissura do ponto de vista da deficiência a partir da perspectiva do indivíduo, então, como ele se identifica ante a deficiência, tá? Com relação a alguns discursos que eu vou trazer para vocês, para a gente ter uma ideia de como eles se identificaram com a pesquisa e como eles traziam as questões, né? A gente tem a presunção já da desigualdade, né? Da falta de oportunidades e a privação a partir das necessidades básicas. Essa desigualdade ela é retratada de maneira muito efetiva no trabalho, tá? Ela evidencia a centralidade do indivíduo e a ausência dele das condições básicas de existência, de acesso à saúde, de acesso principalmente à educação, né? Em razão dessa perspectiva da estigmatização. Então, isso é muito evidente durante as entrevistas. Aqui eu tenho algumas falas. Então, por exemplo, parei a escola com 18 anos para começar a trabalhar. O ensino médio eu queria fazer, o problema é que eu não conseguia conciliar. O trabalho trouxe prejuízo para o meu tratamento, me impossibilitou de realizar várias coisas, fonoterapia, não tem como eu largar o trabalho. Lá em Alagoas, eu comecei a ajudar minha mãe com 11 anos. Já ia para as feiras vender peixe, que é esses negócios, né? Peixe, feira, mais rurais. Comecei a ajudar ela para vender essas partes. Vender cocada, eu sempre fazia uma coisa ou fazia outra coisa para ajudar. Fiquei em Alagoas até os 12 e vim para São Paulo. Lá em São Paulo eu trabalhei numa pizzaria, em restaurante, limpeza. Depois eu trabalhei por um ano num hospital. Eu fiz minha primeira cirurgia com 15 anos, porque minha mãe era muito humilde. Mora até hoje num sítio, e daí o bullying que fala, né? Aí minha mãe tinha dó de me colocar na escola, muitos coleguinhas me zoando, eu me recusava a ir. Na época, minha mãe fazia a minha vontade.
ficou com dó de colocar na escola, onde eu não tenho, assim, só tenho básico. Eu sei falar, leio e escrevo muito pouco. Já fui servente de pedreiro, trabalhei com meu marido, eu pinto, nós pintamos no final de semana, eu faço qualquer coisa. A gente trabalha, é humilde, e vai se virando, mas é muito bom trabalhar, é maravilhoso. O importante é a saúde. Estudei até a quinta série. Passei, parei por conta desses problemas. Atrapalhou muito, as outras crianças riam bastante, fonfon, boca de peixe, boca frouxa. Aí eu saí. Eu falava muito fanha. Aí as crianças riam muito, me imitavam, o jeito que eu falava. Aí foi que eu saí. Minha mãe não conseguiu me manter. Falei para ela que eu sofria, eu chorava, chorava muito, bati o pé, eu não ia. E quando me fazia ir, eu voltava. E aí foi que eu desisti. Aí até hoje ela tenta para que eu termine os estudos, mas eu não tenho paciência mais não, e eu não tenho vontade. Então a escola, a gente consegue observar que ela reflete o primeiro ambiente de estímulo fora do ambiente familiar, em que as pessoas encontram indivíduos para estabelecer relações sociais, para estabelecer conexões, né? É através dela que essas manifestações, essas construções de relações acontecem. Para o Bourdieu, existe uma falha muito grande na questão da escola, porque ao invés dela ser um ambiente aproximador, ela é um ambiente que dificulta muito essa inserção e essa construção dessas relações sociais, à medida em que ela ressalta a diferença das culturas. Então, se eu, a partir do momento que eu não evidencio que um outro tem uma cultura diferente, ou uma perspectiva diferente de construção da identidade, e eu não aproximo, eu não trabalho essas questões, eu evidencio essas diferenças e eu excluo, né, através dessa perspectiva que foi muito divulgada para eles, inclusive, principalmente a questão do bullying. E aí eu tenho aqui algumas outras falas. Na escola a gente sempre tem piadinhas, né? Nariz torto, boca torta, fala fanho, mas é isso aí. No ensino médio. A partir do ensino médio, não é que fica mais fácil, mas a gente sabe. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, só quando era bem mais novo, depois fui ganhando meio que respeito das pessoas, mas só quando eu era mais novo mesmo. A gente vê que a gente é olhado diferente. Eu era bem novo, e até hoje é assim, mas hoje é mais raro. As pessoas na época da escola, a gente sentia bastante isso, mas não me impediu de continuar, tanto que eu não repeti nenhum ano. No início me incomodava, no início eu não queria ir para a escola, e aí eu fui me acostumando, fazendo amizades, e aí tranquilo. No ensino médio já foi mais tranquilo, eu já era mais respeitado. Me formei com a maioria do que estudou comigo desde muito pequeno, e isso facilitou. Nas escolas eu encontrei muito bullying, até mesmo dos professores. Hoje, até que não. Mas bullying, nojo, é tanta coisa agredida por passou. Com relação ao trabalho, a gente consegue identificar a questão muito evidente da subalternidade nas relações de trabalho desses indivíduos, né? Então, a dificuldade de conquistar oportunidades diferentes, em razão da baixa qualificação profissional, em razão da baixa formação acadêmica e muito provavelmente em razão dos obstáculos da estética e das comunicações que se fazem presente nessa construção do indivíduo no decorrer da sua história de vida. Então, às vezes chegava a época que eu tinha medo, porque o desconhecido às vezes me assusta. E na época, devido ao trabalho, que eu comecei a trabalhar desde cedo, então eu focava no trabalho, na família. O curso que eu gostava, a minha cidade não tem. Então, isso tudo foi virando uma bola de neve. A faculdade, ela é diferente, já é um outro universo. É mais você do que o outro, né? Se eu tivesse me empenhado, foi um medo, um bloqueio da minha parte. Eu bloqueei bastante.
Bom, eu vou ver se eu consigo voltar, porque isso faz falta, sabe? Eu percebo que faz falta, dá vontade de voltar, mas ainda, mais ainda no tempo. E é importante porque você vai se fortalecendo. Você fica mais forte, tem mais campo no mercado de trabalho, abre portas. Então, eu acho assim que a pessoa que tem conhecimento abre portas. Eu fechei a minha. Só isso é que eu sou teimoso. Atualmente eu não trabalho, mas eu já trabalhei de caixa de supermercado. Tinha pessoas que me viam o meu potencial de eu subir de cargo. Aí tinha outras que já não, porque hoje em dia é muito difícil a feição, né? Quanto mais bonita você é, melhor. Aí você sobe mais rápido. Então, era muito isso. Mais fisionômicas, como é que fala? Mais fisionomia, né? Quanto mais bonita você for, mais você vai subindo. As profissões, foi, eu acho que uma das análises mais interessantes que eu consegui observar, que foi a construção das identidades sociais para aqueles que conseguiram sair desse âmbito da precarização, da subalternização do trabalho e dar continuidade à vida acadêmica e a inserção para uma escolha de uma profissão mais efetiva, né? Então, a gente conseguiu observar profissões que se caracterizam do ponto de vista do pesquisa, quando a gente retrata o feminino, né, as participantes femininas, as profissões que mais se caracterizam, né, que mais foram evidenciadas, são as profissões que se caracterizam pela relação de cuidado e de saúde com terceiros. Então, com relação ao gênero feminino, grande parte, a maioria delas, destacaram um desejo de uma profissão que buscasse estabelecer essa relação de cuidado e de saúde com o outro, né, com um terceiro. Isso ficou muito evidente e do ponto de vista do estigma, ele pode ser retratado justamente porque essa construção de uma relação através do cuidado, né, ela pode ser estabelecida para reduzir a subalternização e essa relação de desigualdade entre os indivíduos, porque a partir do momento que eu cuido de você, eu estabeleço uma relação que não pode ter estigma, né, que ela tem que ser livre de estigma, é uma relação de espelhamento. Com relação ao perfil masculino, a gente observou bastante práticas laborais e perspectivas de formação em profissões que não necessitavam de visibilidade física. Então, para executar essas funções, eles podem estar em ambientes virtuais. Então, ambientes que envolvem tecnologia, que envolvem o setor de informática, né? E muitos também do campo masculino, a gente também observou as questões que, fora esse ambiente virtual, escolhem profissões que se relacionam com essa prática de cuidado. Então, acho que cada dia que eu venho aqui, reforça esse meu desejo, que é a enfermagem. Eu vejo o pessoal cuidando, assim, de longe, e penso que é isso que eu quero fazer, poder retribuir tudo. Então, não tem nada que não me desmotive. Eu admiro muito, porque eu gosto de saúde, né? Como um todo, faria medicina, cuidar de idosos e crianças. Desde pequeno, eu sou muito ligada a computador, internet, então eu fui para esse caminho. Gosto da parte de desenvolvedor, programador, sim, é a parte que eu mais gosto e quero seguir. A escolha da universidade online foi mais porque eu quis mesmo, eu não estava muito afim de ir. Nunca quis saber, acho que EAD hoje em dia, principalmente para a minha área, é, deve ser essencial, para algumas profissões deve ser essencial, mas para a minha área, que é tecnologia, a internet é tão boa que você aprende em qualquer lugar, né? Para Barbosa, os indivíduos, eles foram socialmente construídos para negar a existência dos diferentes. Então, ela acredita que essa construção social, ela é aprendida através da construção das nossas relações e da reprodução das nossas relações sociais, dessas narrativas de estabilidade com relação aos iguais, né? Então, não, para ela, não nos foi dada a possibilidade de enxergar como igual quem não reflete a mesma imagem no espelho social. Então, se você não reflete a mesma imagem que eu,
se você reflete a imagem que automaticamente é relacionada ao estigma, né, eu não posso te tratar como igual, eu não tenho a identificação do espelhamento, né. É muito difícil isso para mim, sabe? Igual a questão dos olhares. É bastante assim. A gente é notado, a gente é olhado diferente. Eu não sei o que eu gostaria de ter feito, mas, por exemplo, meu pai sempre tem uns cursos profissionalizantes lá, meu irmão fez, e meu irmão entrou numa empresa multinacional. Está com um cargo top lá hoje. Então, eu acho que se eu tivesse seguido os passos do meu pai, do que meu pai falava, talvez eu teria arrumado um emprego nessa área também, de multinacional, de exportação, e foi onde meu irmão arrumou. Mas também não sei se estaria satisfeito. As pessoas ficam rindo da minha fala. Eu sinto vergonha, não gosto de conversar com as pessoas. Me sinto muito incomodada de falar com as pessoas. Então, eu nem penso em trabalho, para não ter que me relacionar. Quando ligam no meu telefone, eu corro para minha mãe atender, pois eu não quero falar. Converso escrevendo, não tenho amizades, me incomoda essa dificuldade de fazer amigos, mas gostaria de ter. Com a minha família eu interajo, não sinto vergonha, mas na rua sim. Quando eu preciso, eu vou e tento, mas ninguém entende, e isso me incomoda muito. Então, existe um temor pelo estigma, né? Automaticamente elas se repelem, dessas construções das relações sociais, justamente pelo temor de já saber que isso vai acontecer. E à medida que você vivencia o estigma desde a infância, essa fala do olhar, ela é muito retratada, é como se você identificar qualquer manifestaçãozinha mínima, né, no rosto, na face das pessoas, que já identifica para você que você vai ser tratado de uma forma diferente. No eixo em que a gente fala sobre a deficiência, né, questiona eles sobre se considerarem ou não pessoas com deficiência, existe uma diferenciação muito interessante, porque muitos deles retratam que ser enquadrado como deficiente pode ser um reforçador da estigmatização e do estereótipo. Então, na fala deles, o discurso diz que, olha, eu gostaria, acho interessante que tenha uma lei, mas eu não sei se eu me enquadro. Ah, eu não sei, né? Ao mesmo tempo que alguns refletem que o não enquadramento legal em legislações de suporte também os deixa à mercê de julgamentos de determinações subjetivas que não conseguem auxiliá-los nessa inserção laboral. Então, a gente tem aqui algumas falas. A minha mãe queria entrar com essa legislação, ele, no caso, queria fazer concurso, porque ela é formada em serviço social. Ela trabalhou bastante tempo em relação ao concurso, ela queria estar entrando com esse recurso, entendeu? Para mim. Ela acha que ia ser válido. Na verdade, eu não queria, porque por mim, eu queria ir lá fazer sem nada, mas ela insiste. Acho que pode contribuir sim, mas eu queria ser, como eu posso falar, tipo, normal, entende? Naturalizar em relação a isso. É uma forma de viver sem dor. Nossa, mas tá. Mas, tipo, a gente pode considerar o lábio leporino é uma deficiência? Tem pessoas e pessoas, né? Seria benéfico ter a cota em concursos, seria muito importante. Então, a gente observa que existe essa diferenciação de se entenderem enquanto esse enquadramento, né? Que pode auxiliá-los nessa prática de inserção no mercado de trabalho, de inserção acadêmica, de uma inserção profissionalizante, ao mesmo tempo em que enquadrá-los pode ser um reforçador desse estigma e pode ainda trazer mais estereótipos para essa cobrança. Então, a relação do trabalho com o bem-estar cotidiano, ela é fundamental para a reprodução social, né, do homem. E a gente, enquanto ser reprodutivo, a gente necessita dessa identificação com o mundo para se relacionar com essas adversidades. E é a profissionalização que ela é capaz de produzir esse impacto no indivíduo, trazer significação para a vida dele, né, trazer essa temporalidade para que ele possa prosperar enquanto ser humano e se identificar com essas questões sociais e com essa possibilidade de identificação.
Então, não há como não se relacionar com indivíduos dentro dessa, dentro das relações de trabalho, sem que elas, de fato, não se manifestem nessa nossa complexidade enquanto ser humano. Então, a gente destaca que o quanto a pessoa com fissura ela ainda se encontra marginalizada no escopo dessa garantia de direitos, ela vive desafios estigmatizantes desde a infância, né, até a fase adulta, que geram preconceitos, que são concebidos por essa necessidade social de adequação dos nossos corpos, dos padrões de beleza e da capacidade funcional que é exigida por essa sociedade que a gente vive, né? Então, a discriminação e a estigmatização, elas ainda são pontos nevrálgicos que impedem a entrada desses indivíduos no mercado de trabalho, através de barreiras que podem ser educacionais ou podem ser culturais, né? Pela falta de estímulo e ações para tornar viável essa formação e essa inserção no mercado de trabalho. E aí eu trago uma reflexão sobre o mito de Sísifo. Sísifo, ele buscava um sentido para a essência da vida dele. Ele encontra um mundo, na busca dessa essência, um mundo que ele é completamente desconexo, que ele é ininteligível, e ele é cheio de ideologias e cheio de estigmas. E à medida que ele encontra e não se identifica com essa realidade, ele se recusa a viver dessa forma. E aí os deuses condenam ele a viver a eternidade, né, pela eternidade, a tarefa de subir uma montanha carregando uma pedra até o cume, e ao chegar ao cume, jogá-la em costa abaixo e fazer essa tarefa, reproduzindo ela todos os dias. Em um certo momento, ele desce da montanha para agarrar essa pedra e subir, e ele se vê livre do esforço. E aí ele pensa que essa tarefa, de fato, ela é absurda e que ela não tem sentido, e que ela não tem nada para acrescentar na vida dele. E a partir desse momento ele começa a contestar e a entender qual que é o papel social dele enquanto indivíduo, né? E aí a gente faz essa relação com o momento em que a gente vive, né, e com a questão do estigma, e em que momento é possível, assim como Sísifo, a gente superar essa montanha se a gente é dominado por uma sociedade que esmaga as minorias e estigmatiza o tempo todo, né? Então fica aí a nossa reflexão com relação ao importante trabalho que a gente faz para conseguir transformar essas realidades, trazer um frescor para a vida desses indivíduos, né? Então, pensar dessa forma anticapacitista é alcançar as transformações com olhares que são sociopolíticos, que são econômicos e que podem promover o ingresso da pessoa com deficiência em todas as esferas da sua relação de poder, né? Só assim que a gente vai ter um desenvolvimento desses sujeitos, né? Só assim que a coexistência deles pode ser naturalizada dentro das condições humanas e dentro das relações sociais, e a inclusão, ela pode repercutir de uma forma intergeracional e transformar essa realidade. E para finalizar, eu trago um trecho do Boaventura, em que ele fala que temos o direito a ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. E é isso. Parabéns, parabéns, Juliane, pela excelente explanação, muito interessante, né? Eu queria até aproveitar para. Eu achei interessante essa questão da busca dos pesquisados, né, para a questão do trabalho na relação com o cuidado da saúde. Sim, sim, Realmente achei assim, um dado assim, muito interessante, porque como eles vivenciaram toda uma relação na área da saúde, né, então acho que fica bem marcante é essa verdade. descoberta deles, né? Um outro ponto que eu também queria falar, antes de abrir para a pergunta,
é a questão do enquadramento, né? Algumas pessoas realmente não aceitam esse enquadramento como deficiência. E realmente é uma questão de opção. A lei existe e as pessoas que se sentirem prejudicadas vão buscar a lei. Agora, aquelas pessoas que não quiserem acessar a lei, é uma opção, tá? Sim, Mas, sim. assim, eu queria destacar 2 pesquisas, só para complementar. Eu desenvolvi uma pesquisa que foi um projeto da FAPESP, junto com a Carolina Espósito, e nós pesquisamos 360 indivíduos. Foi uma pesquisa bem ampla, né? E aí a gente constatou que desse pessoal estava em tratamento no centrinho, Uhum. que 75% não se enquadravam como deficiência. Por quê? Porque eles tinham obtido um nível muito bom de reabilitação. Certo. Mas eles falavam assim, como eles sofreram muito bullying, muita discriminação, né, aqueles que ainda sofrem, essa lei é importante. Como Então, uma reparação histórica, né? justamente. Então, eles hoje, em função deles terem conseguido um processo de reabilitação. Mas, por outro lado, você vê que quase que 25% se sentem ainda como pessoa com deficiência, porque estão em processo de reabilitação, ainda tem sequelas, e todos esses depoimentos que você falou, esses bullying, é isso a gente... Né, então, realmente não é para todos, mas existem pessoas que precisam a lei para ser protegida. Fizemos uma outra pesquisa com uma outra aluna também, com apoio da FAPESP, já num grupo que era um paciente que tinha sequelas, a gente já separou, não é aqueles que tinham um bom nível de reabilitação, mas aqueles que tinham algum comprometimento, né, que tinham obtido um laudo já de deficiência pela equipe médica do centrinho. E eles disseram aqui, nessa pesquisa a gente entrevistou, né, foi feito um estudo com 190 pacientes, e a maioria dos sujeitos já considerava como pessoa com deficiência. Por quê? Porque eles estavam num processo de... Isso tem tudo a ver com o nível de reabilitação que eles alcançaram, tá? Então, achei interessante. E também eles levantaram o seguinte, que muitas empresas, às vezes, tinham dificuldade para aceitar realmente esse laudo de pessoa com deficiência, tá? Então, até me perguntaram, antes da gente entrar em live aqui, foi a Maria, ela é de Curitiba, Maria, deixa eu lembrar o nome dela aqui. Maria Cláudia. Maria Cláudia, está aí, ótimo. Inclusive, ela perguntou com relação às leis, né, se considera a pessoa com fissura com deficiência. Nós temos um projeto de lei que está em andamento, que é o projeto de lei 11.217, de 2018, que dispõe sobre o reconhecimento de pacientes que apresentam fissura não reabilitados. Aqueles que são reabilitados não precisam desse enquadramento como pessoa com deficiência, mas aqueles que ainda estão em processo estão não reabilitados como pessoas, né? Então, esse projeto ele está ainda em andamento, está aguardando o parecer do relator da Comissão de Seguridade Social e Família. Inclusive, nós vamos fazer temos feito toda uma mobilização nacional para que esses projetos sejam aprovados, né, essa lei seja aprovada. E ela me perguntou também quais são os estados que já têm a lei que reconhece a fissura como deficiência. Nós temos o estado do Pará, que já reconhece, que é a lei 8910 de 2019, temos no Amapá, que reconhece também, que é a lei 1727 de 2012, e temos também no Mato Grosso, né? Então, nós já temos alguns estados e temos também Santa Catarina. Eu acho que Santa Catarina. Nós temos 4 estados, né, que já reconheceram a fissura como deficiência e alguns projetos de lei que estão em andamento. Estado de São Paulo, que a gente está tendo dificuldade, e Paraíba também está em andamento. São projetos de lei. Até em função do pedido, né, eu mandei uma mensagem aí para o Tiago César, que é o paciente reabilitado, advogado, para que ele nos atualize, porque ele sempre está trabalhando em vários estados para que essa lei seja aprovada. Então, eu pedi essa atualização, né? E uma outra coisa que eu queria falar também
É que né? hoje. No depoimento em que falou, olha, são pessoas e pessoas. É lógico, tem pessoas que tiveram acesso ao tratamento, tem um nível bom de reabilitação, e outras que não tiveram as mesmas condições, tá? Uhum. Então, realmente, a lei é para proteger aqueles que precisam ter acesso a esses direitos, tá? Exato. Eu queria falar, mas eu queria cumprimentar, nós estamos aí com 25 participantes no grupo, eu agradeço, e agora eu passo a palavra para alguém, se alguém quiser falar, olha lá, já estão falando que Amazonas e Rio de Janeiro também já possuem a lei, tá? Bauru reconhece a fístula palatina como, eu falei em nível nacional, dos estaduais, né? Mas existem muitos municípios que também têm lutado. Bauru foi uma das primeiras a reconhecer a fístula palatina como deficiência. E os nossos pacientes que estão em tratamento no centro têm direito ao transporte, como você citou, uma das leis, tá? Então, isso é importante que, né, as pessoas... Vamos abrir para... Quem gostaria de falar, por favor, levante a mão, por gentileza. Quem queria de fazer alguma pergunta, está aberto aí para os questionamentos. A Ivânia levantou a mão e a Nívia. A Ivânia, Posso falar? pode, Ivânia. Seja bem-vinda, Ivânia. Obrigada. Primeiro, quero parabenizar a Juliane pela por que você pesquisou e apresentou. Eu sou uma pessoa fissurada, né? Sou assistente social e sofri e sofro, eu acho que até a morte, o preconceito, né? Então, a exclusão social foi desde o meu nascimento. Eu acho que até a morte eu vou vivenciar e nunca vou parar de sofrer tanto preconceito. Então, a gente começa esse preconceito na escola, no trabalho, nas relações sociais, e até mesmo familiares, e até os próprios colegas de trabalho. Então, ser assistente social não foi fácil, até porque eu trabalhava com a comunicação. Então, como trabalhar, como ser assistente social, se eu não conseguia falar bem, nem os padrões aceitos pela sociedade. Então, foi muito difícil, principalmente na minha experiência em estágio. Para conseguir estágio não foi fácil, foi muito difícil. E eu até psicóloga, quando eu ia fazer as provas de estágio, né, elas diziam, existe o assistente social. Você não tem condições de ser assistente social. Vai fazer um curso de computação, não precisa falar, informar. Então, passei por vários preconceitos. E até hoje eu não sei como foi que eu consegui. Eu não gosto de falar a palavra superação, eu não ouço falar a palavra resiliência, eu acho que individualiza as questões sociais, né? Então, não foi uma Concordo. superação minha. E aí, não é questão de Ivânia, é uma questão de política pública, É né? É uma coletivo, né? questão e eu não superei nada. A gente tem que lutar pelas as políticas públicas e permite que a gente seja o protagonista da história. Né? E as próprias colegas de trabalho, você entra no trabalho, ela não vê você como assistente social, né? Vê uma pessoa incapaz. Eu sofri preconceito, inclusive, pelas colegas. E não foi só no trabalho, não. Foi no tratamento, na hora que eu ia ser atendida, foram vários locais. Então, não tem uma cultura de ver a pessoa professora ou uma cidadã, uma pessoa capaz. E você, o fissurada, a fissura chega primeiro no Ivânia. A fissura é a sua apresentação social. Então, e a qualidade da escuta e a paciência, né? Entender que você é apenas uma pessoa ofensora, uma pessoa e vai além da fissura. Então, assim, foi uma luta muito grande, principalmente eu tenho 58 anos, na época ainda não tinha, principalmente na minha cidade, no meu estado onde eu moro,
não tinha tanta ainda a luta pelas defesas dos direitos das pessoas. E aí você perde a sua identidade. É uma hora você não é considerada a pessoa com deficiência, mas a hora a pessoa considera, olha para você, acha que você tem uma deficiência. Ou muitas vezes eu não sabia como fazer um concurso. Eu sou ou não sou uma pessoa com deficiência? Finalmente, eu sou, né? Então você perde a sua identidade. Então foi preciso muito anos, foram preciso. Eu estou emocionada, eu não nem sabendo falar, sabe, Juliana? É tanta coisa que você falou aí, eu passei por tudo isso, né? Eu não sei nem dizer o quanto essa pesquisa me representa, né? E Que por bom, isso fico muito feliz. eu fiz um livro onde coloco todas esses preconceitos, as barreiras atitudinais, eu vivencio ainda, e eu acho que vou morrer vivenciando, infelizmente, né? Eu acho que só as futuras gerações, mas as pessoas precisam aprender que a pessoa vem primeiro, e a pessoa é uma opção, né? Então, mas infelizmente isso vai precisar de muita, muita luta. E lutar sempre, sabe? Eu quero, se eu vou morrer pensurada, eu quero essa capacidade de luta até minha morte. É cansativo eu ser sujeito da história. É cansativo ser protagonista da história. A todo momento você é desqualificada. Uhum. A todo momento você está sendo uma questão de fissurar em uma pessoa. Então, de fato, durante muitos anos da minha vida, eu me senti fissurada no sentido da palavra. E eu sou. É a fissura não é o ordem, né? Então, você precisa de uma união de juntas coisas. Então, eu sou de fato. Então, eu trabalhei isso muito na minha terapia. Eu sou essas pessoas, e ele eu seja, ou eu sou essa pessoa, ele e eu seja, Uhum. né? Então, essa divisão é como se fosse uma esquizofrenia, e você vive o tempo todo numa sociedade assim. E mais me doía, eram as horas de trabalho. Eram as horas pelas quais eu fui atendida no meu tratamento, né? Isso subestimava a minha capacidade, né? Eu era simplesmente uma paciente e ponto. Eu tinha que ser submetida a todas as regras que estavam ali, sabe? Eu não podia ser mais do que aquilo. Então foi assim, bem complicado, e assim ainda Imagino. complicado. Eu gostaria muito de enviar meu livro para você, né? E desculpe, Marinês, desculpe os participantes, pelo meu desabafo, pela minha dificuldade de falar. Eu estou super emocionada, eu me vi e é a resposta desse questionário. Eu me vi representada e é a paciente que está ali. Então, eu estou super emocionada. Nivânia, foi muito importante a sua contribuição. Demais. Nivânia, ela é uma assistente social, ela reside em Recife, é uma lutadora, uma batalhadora. Ela escreveu um livro, quem não teve a oportunidade ainda, chama Logo uma Mulher. Tá? Então, dá visibilidade da diferença à invisibilidade da pessoa. Então, a Nivânia, ela rompe com todos os padrões, até a chegada dela no centrinho foi diferente. Ela chegou primeiro para fazer um curso, para conhecer um pouco da fissura, conhecer um pouco do serviço social, para ela depois ter acesso ao tratamento. Né? Ela rompeu barreiras, ela fez várias cirurgias, é uma pessoa que realmente é um exemplo de pessoa, de profissional, né? Eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por você, viu, Ivânia? E obrigado pela sua fala aí. No dia na tese da Juliane, se ela puder disponibilizar o link para quem puder assistir a defesa. Sim, com certeza. Interesse, a gente socializa, tá bom? Com certeza. A pessoa que levantou a mão agora, a Nívia, depois o Vitor e a Romênia, tá? A gente vai abrir para esses três, porque a gente pretende até 5h30, né, concluir para não ficar tão extenso aí. Ok. Primeiramente, então, parabenizar a palestrante, né? E também deixar uma mensagem aqui para a Ivânia. Ivânia, você disse que não gosta da palavra superação,
mas, sinceramente, eu acho que nós todos aqui vemos você como uma mulher que superou barreiras, uma mulher vitoriosa, que está dia a dia se superando. Só o fato de você ter se formado em serviço social, ter enfrentado tudo que você enfrentou. Eu sou mãe de um fissurado. O meu filho tem 36 anos e ele também ficou com sequela. Ele fez cirurgias no centrinho, onde ele teve infecção hospitalar. Ele tem que usar prótese de fala para poder se comunicar. Mas ele enfrenta de uma forma diferente de você. E gostaria de ver um dia você dar esse depoimento de que você conseguiu superar e passar por cima disso, da mesma forma que o meu filho. Certo, Ivânia? Então, Obrigada. agora vou comentar um pouquinho. Eu fiz umas anotações durante a sua explanação. Posso fazer uns contrapontos? Claro. Sem fazer nenhum debate, nada? Você fez alguns comentários sobre o capitalismo, né? Uhum. E nesses últimos dias, o que nós temos observado? Que, felizmente, graças aos grandes capitalistas que nós temos no Brasil, muitas mortes foram poupadas. Muitas pessoas e animais foram salvos, porque, graças a Deus, esses capitalistas têm amor à vida, amor às pessoas, e não hesitaram em colocar todos os seus equipamentos caríssimos, aviões, barcos, eles próprios se colocaram no meio de todo aquele tumulto, arriscando suas vidas e salvando as pessoas. Se não fossem esses voluntários que têm um poder aquisitivo que a gente não tem, né? Nós não teríamos, por mais que a gente tenha boa vontade, nós não conseguiríamos. E eles colocaram, teve gente lá que botou jet ski zerinho, tirou da embalagem e acabou com o jet ski. Mas ele disse, eu faria de novo. Eu faria de novo porque eu consegui salvar muitas vidas. Foi, assim, muito, muito lindo e muito emocionante o que a gente viu, aviões e etc. Nem vou citar nomes de empresários, porque eu nem lembro o nome de todos eles. Então, é isso que eu queria colocar, sabe? Que eu valorizo essas pessoas. Eu acho que nós todos precisamos valorizar, e nesses últimos dias foi uma lição, assim, para a gente. Em referência às pessoas com deficiência, nós moramos num município que talvez seja assim, um diferencial no nosso país. Blumenau é referência em várias áreas, inclusive no atendimento às pessoas com deficiência. Nós temos várias associações, de cada tipo de deficiência tem um tipo de associação de voluntários que militam naquela área. E, além disso, foi formado também a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E agora, recentemente, a gente fez, então, uma grande parceria entre todas essas associações, junto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e estamos juntos militando pelo bem dessas pessoas. O que eu queria colocar aqui? Então, que nós temos essas várias USCs, né, que militam em prol dessas pessoas, que é uma coisa, assim, fantástica que nós temos, e, inclusive, elas executam várias ações, programas e projetos que estão inscritos nos conselhos municipais, no Conselho da Pessoa com Deficiência, no Conselho da Assistência, fazendo um projeto ou um programa no mundo do trabalho para que essas pessoas primeiro participem no mundo do trabalho, para daí serem encaminhadas ao mercado de trabalho. E é feito também uma aproximação com todas as indústrias e os comércios da nossa região, não só de Blumenau, mas de todo o Vale do Itajaí, buscando vagas de emprego para essas pessoas. Então, está sendo, assim, muito positivo. Outra questão que eu gostaria de colocar é sobre o estigma. Interessante que eu escrevi isso antes da Ivânia fazer o comentário.
sobre o estigma ou o rótulo da pessoa com deficiência ou com fissura lábio-palatina, percebe-se que depende também muito de como os pais aceitam e lidam com essa questão. É o que a gente tem observado já, eu como mãe e como militante nessa área há mais de 30 anos. Inclusive, nós identificamos famílias onde a estética é muito valorizada. E a criança sofre mais nessas famílias, porque a aceitação é muito mais difícil. O que nós percebemos, já quando a gente faz a visita no hospital, quanto maior o poder aquisitivo e a relação social dessa família, mais difícil a aceitação. Mais aprisionada essa criança, né? Já aconteceu casos de pessoas da alta sociedade nem aceitar a nossa visita. Eles trancam o quarto e ninguém pode se aproximar. É bem, bem triste isso. Por outro lado, nós também percebemos assim, que as famílias precisam valorizar e ressaltar os potenciais e não ficar ressaltando a fissura, usar a fissura, o meu filho é fissurado, ou coisa assim, e ficar ressaltando isso muitas e muitas vezes, porque se parar para pensar, é só uma fissurinha. É uma fala que está com dificuldade de se expressar, enquanto que ela pode ter tantas outras qualidades, e muitas vezes as famílias e até os profissionais, a escola, os professores, ficam batendo em cima de uma tecla que só vai prejudicar a criança, né? Então, o que definem, né, são esses dois opostos que a gente percebe, que não são saudáveis, nem ignorar, ou não aceitar, ou ressaltar demasiadamente essa questão, né, para que a criança fique com isso na cabeça e achando que ela é menos do que as outras, porque ela nasceu com um tipo de deficiência, porque se nós aqui, enquanto a FISVALE, nós temos um programa de assessoria às outras entidades que trabalham em outras áreas de deficiência. Então, a gente vê que os nossos, se a gente comparar com as outras crianças das outras associações, o problema dos nossos ainda é menor, porque os nossos têm solução. É o que a gente fala para as mãezinhas, faz a cirurgia, faz a terapia de fono, e vai conseguir resolver. Agora, tem quantas outras crianças que nascem cega, ou com deficiência auditiva, com mielomeningocele, ou com tantas outras malformações que não têm o que fazer. Então, só isso que eu queria deixar a nossa experiência, né, desse trabalho, tá bom? Mas parabenizo você. Obrigada. Super bacana, e assim, levantou toda essa questão, eu achei muito bacana, sabe, você colocar todo esse material aqui para a gente. Muito Obrigada. bacana. Você quer completar alguma coisa, Juliane? Não, acho que eu agradeço a participação de vocês, acho que todas as participações que eu tive, né, me fizeram realmente entrar no mundo dessas pessoas, desses indivíduos, e entender o quanto o entendimento deles com relação à fissura, ele vai se modificando de acordo com o amadurecimento deles nessa perspectiva de vida. Então, assim, eles se entendem enquanto um indivíduo criança, eles se entendem enquanto outro indivíduo na adolescência, e na fase adulta, eles se entendem como um novo indivíduo também. Então, é como se eles fossem criando espaços para romper com algumas barreiras, né? Mesmo sentindo a dor, que, né, eu acredito que a gente não tem como nem fazer uma identificação com o tamanho, o sofrimento que vem desse indivíduo, é ele que passa, isso é muito individual, é dele, né? Mas você percebe o quanto essa necessidade de se construir enquanto indivíduo, ela vai se modificando no decorrer das fases da vida deles, né? Tá ótimo.
Viu, Nívia, com relação a essa questão da diferenciação do nível socioeconômico, a gente fez algumas pesquisas realmente e comprovamos o que você disse, tá? Que nas classes mais favorecidas a dificuldade é maior, tá? De enfrentamento, devido às exigências, o padrão, a cobrança estética, e às vezes nas classes menos favorecidas a aceitação é mais facilitada, tá? Eu vou precisar abrir agora para o João Vitor levantou a mão. Eu só queria fazer mais um pode. comentário. Ok. Quanto foi importante quando meu filho começou o tratamento em Bauru, e eu achava ele tão feio, ele não está aqui, ele não chegou ainda, eu achava ele tão feio, e a gente ficava naquele corredor lá, lembra? As salas, os consultórios eram tudo assim, nas laterais, tinha um corredor grande e várias salas, né? Que a gente passava por vários profissionais. E eu lembro, eu e o meu esposo no corredor ali em pé, era muitas famílias aguardando, e aí, eu não sei se era você ou se eram outras assistente social, psicóloga, elas passavam no corredor e faziam o acolhimento. Elas vinham e pegavam o filhinho da gente no colo. Ai, que lindo! Eles diziam, que olhinho mais lindo, olha o cabelinho, não sei o quê. Então, isso, vocês não têm noção a diferença que isso fez na minha vida. Fez eu enxergar o meu filho, fez eu valorizar aquilo que eu falei há pouco, parar de olhar isso aqui e ver as outras coisas que ele tinha, porque eram pessoas estranhas que estavam olhando o meu filho com outros olhos. Veja a importância, o trabalho importante que nós temos, né? Quando nasce um bebezinho desse. Então, eu queria, olha, minha gratidão pelo Centrinho de Bauru, eterno, né? Apesar das cirurgias que deram problema lá, que foram muito, muito difíceis, que deixaram sequelas para o resto da vida dele, mas é uma coisa que eu não comento quando eu vou visitar as mãezinhas no hospital, ou quando elas chegam lá na entidade, porque foi uma fatalidade que aconteceu com ele e provavelmente não vai acontecer com os outros, e eu não vou assustar as outras mães por causa disso, né? Então, é isso. Tá, agora eu vou abrir a palavra para... Antes, eu vou deixar o João Vitor por último, porque como ele é o vice-coordenador do grupo, eu quero que ele faça um fechamento. Mas eu vou abrir agora para a Romênia. Romênia de João Pessoa, né, Romênia? Isso. Por sinal, Romênia, eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero convidar você para apresentar, para falar um pouco do seu trabalho, que a gente quer assim, prestigiar outras regiões, né? Nós convidamos já a região sul, nós vamos ter a Lenira que vai falar, né? A região sudeste, eu queria combinar com você para você a gente acertar uma data para você apresentar o trabalho aí de vocês aí da Associação de João Pessoa, tá bom? A gente vai falar depois pelo WhatsApp, mas vamos lá, ficar aberta a palavra para você. Tá certo, Maria Inês. Obrigada. Boa tarde, né, a todas e todos. Parabéns a Juliane pela apresentação. E, assim, são algumas inquietações, né? Do que você apresentou, a gente acaba vivenciando também na realidade dos centros, né? E, como Maria Inês colocou, eu me chamo Romênia, eu sou assistente social e faço parte do Instituto Palate, que funciona em João Pessoa. Né? E eu sou irmã de pessoa com fissura, né? Minha irmã mais nova ela é uma pessoa com fissura. E aí a gente também vivenciou com ela todo esse processo, né? De preconceito, de discriminação, das dificuldades, assim como a Ivânia colocou. E me inquieta muito quando a gente coloca, e é uma luta muito grande, precisa de muitos esforços, para a gente ter a garantia da pessoa com fissura, né, como pessoa com deficiência, no momento que a gente coloca só a tela ser reabilitada. Né, porque eu vejo que a pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. Né? A pessoa hoje, considerada pessoa com deficiência, independente dela ser reabilitada, dela não ser reabilitada, ela tem todo o direito como pessoa com deficiência. E eu creio, né, e venho fazendo algumas discussões aqui no centro, nessa perspectiva de que a gente tem que lutar para que o direito, né, para que as pessoas com fissura, diante de todo esse histórico de preconceito, de discriminação que eles vivenciam,
eles possam ser, mesmo que reabilitados, eles possam ser considerados pessoa com deficiência. Justamente nessa perspectiva de combate a esse capacitismo, de combate a essa visão de que a pessoa fissurada, ela se torna uma pessoa incapaz. Eu lembro até numa atividade com os pais das crianças que a gente acompanha, e aí eu coloquei assim, vocês acham que eles são pessoas com deficiência ou não? E teve um dos pais que disse, Deus me livre. Aí a gente foi refletir, mas Deus me livre por quê? Porque você está incapacitando ele, se ele for uma pessoa com deficiência, ou se ele for, a gente vai ver todos os direitos que eles vão poder ter acesso. Né? E eu acredito muito que, colocando nesse rol de pessoa com deficiência, a gente não está incapacitando, a gente está garantindo direitos, porque é isso que a lei faz com que as pessoas com deficiência tenham. Principalmente, o ano passado, a gente fez todo um trabalho de combate ao bullying, porque as crianças eram consideradas como pessoa com deficiência, de relato de mãe de dizer assim, a criancinha não falava com ele, a criança falava com o professor, a criança falava com um coleguinha, mas não se direcionava a ele, né? Como se ele não tivesse a capacidade de responder por ele mesmo. Então, é mais assim, um pensamento, né? Uma visão do que eu tenho, mas ao mesmo tempo um apelo para que a gente possa colocar, né, no rol de pessoa com deficiência, para que mesmo ele sendo reabilitado, eles possam também ter. Porque a dificuldade de inserção no mercado de trabalho é enorme. Né? Eu tenho uma jovem que a gente acompanha, que participa também do grupo, ela é doutora, e mesmo assim ela tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Ela teve muita dificuldade. Né? Então, é algo que a gente precisa, que se ela fosse, né, se tivesse um atestado de pessoa com deficiência, ela não teria tanta dificuldade. Né? Então, é mais nesse sentido. E muito obrigada, e a gente combina assim, viu, Maria Inês? Tá ótimo, tá? Acho que a Maria Cláudia queria falar também, ela que perguntou a questão das leis, de onde foi reconhecida a fissura, vamos abrir para ela, bem rapidinho, e depois o João Vitor encerra, tá bom? E as pessoas que tiverem algum questionamento que não for possível, mande por escrito, né, que com certeza a Juliane vai responder, eu também fico à disposição. Maria Cláudia. Gente, desculpa que não está dando para me ver direito, é porque a minha câmera está meio coisadinha e eu não vou dar conta de arrumar agora. Bom, Juliane, eu agradeço, suas contribuições foram maravilhosas. Eu entendo que quando você fala do capitalismo, você não está falando só sobre a questão de eles serem beneficentes ou não, mas do quanto isso gera e deixa incapacitado o acesso a recursos às pessoas mais vulneráveis, que não têm acesso, né? Então, é sobre isso, e eu super entendo e super concordo. E acho que a Romênia, ela intercalou com tudo que você trouxe um ponto muito importante, porque quando a pessoa não tem o poder aquisitivo, ela entende que o benefício, né, ela entende que os direitos sociais adquiridos por meio da lei vai facilitar o acesso, né, à saúde, à educação, à habitação, à alimentação, que outrora não tem. Como o Tiago César já dizia também, né, e já diz quando ele faz os lives dele, que quando não se tem direito para a pessoa com fissura, ela fica simplesmente situada ali nos subempregos, elas não conseguem avançar, porque não conseguem direitos para poder trabalhar, não conseguem direito a nenhum benefício que possa manter ela em condições de poder cuidar da sua saúde, e isso gera uma certa incapacidade e deixa a pessoa ainda mais vulnerável. Aquele tem dinheiro, né, que detém o poder capital, ele tem essa coisa de querer mostrar para o outro, é mais o status, né, do que a melhora, do que o visual, do que a saúde do seu familiar. Com certeza. E uma coisa que a Nívia falou que me deixou muito pensativa é que, assim, a gente sempre acha que o nosso problema
ele é muito maior do que o outro, e a gente sempre está preocupado com o olhar do outro, né? E quando eu vejo um bebê com fissura, eu não consigo ver a fissura do bebê, eu consigo ver o que essas assistentes sociais, o que essas enfermeiras, o que essas atendentes do centrinho fez com o filho dela, olhar aquele olho radiante, aquele sorriso, né, que alegra, e para além da fissura, né, eu ainda tenho uma outra atuação profissional que eu trabalho com pessoas com múltiplas deficiências. Então, quando você vê a alegria, né, quando você vê aquele contágio nos olhos daquelas pessoas trazendo tanta alegria, tanto amor, tanta vontade de viver, você não se limita a olhar a deficiência, você não se limita, né, a ver, a ver a característica da patologia, você vê a pessoa, e vai muito além disso. Então, eu acredito que você nos agregou muito, você nos trouxe muito o que pensar, né, sou grata, e, gente, a FISUC quer postar algo amanhã nas redes sociais, então, se alguém tiver o número dos estados brasileiros que têm a fissura como deficiência, por favor, me socorram. Obrigada, gente. Amei. Boa tarde para vocês. Tá. Maria Cláudia, então, eu informei no grupo, né, quais são os estados que já foram aprovados, até comentei, passei para você também no privado, e aqueles estados que estão com o projeto de lei ainda, que a lei não foi aprovada, tá bom? E pedir para o Tiago atualizar também, para eu poder te atualizar, a gente põe essa informação no site do Profis. É que tem estados que eu já vi que já atualizaram. O Paraná já tem lei, né? Rio de Janeiro tem lei, então eu acredito que tem um número maior. Tá bom. E o que você puder nos informar também, compartilhar, a gente agradece, tá bom? Pode deixar, então. Obrigada. Agora, com a palavra, então, a previsão era até às 5h30, né? Mas devido ao interesse aí, acho que é importante esse debate. Então, João Vitor, aí 5 minutos, se você puder concluir, João Vitor, e para a gente poder, né, 5, um pouco mais. Boa tarde a todas. Obrigado, professora Marinês. Ju, obrigado pela partilha, né, da vida. Eu que agradeço. E a dica de mestrado, e cada vez mais nós precisamos formular mesmo. Nós precisamos formar profissionais críticos, nós precisamos se atentar, né, e fazer essa análise de totalidade, essa análise tão importante, né, que você fez, e como foi clara a sua aula para mim, e mostrar que o capital tem muitos interesses, né? O capital tem vários interesses. O capitalismo não está aí à toa, não está aí porque eles são bonzinhos, que eles são belos. Nós precisamos parar de naturalizar, né, as ações e romantizar isso, mas nós precisamos, né, entender e compreender, enquanto profissão, que nós entendemos e como compreendemos. Obrigado, Ju, mesmo pela participação. Estou ansioso por todos os seus resultados, pelos vários artigos que esse trabalho vai dar, eu tenho certeza. Conte comigo sempre que você precisar. E obrigado, meninas. Ivânia, pelas palavras, Nívia, pelas palavras, Romênia. Eu acho que a gente vai compartilhando, a gente vai construindo ideias, né? E nós, enquanto profissionais, precisamos cada vez mais se juntar, se unir, né? E mostrar e demonstrar que o trabalho é feito individualmente, mas também é feito de forma coletiva. Ele é feito pela nossa classe. E se nós, enquanto profissão, não entendermos essa dimensão, tivermos essa dimensão, nós, infelizmente, não vamos conseguir avançar e as coisas vão ser impostas para nós. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, Ju, também pelas suas contribuições e por todo esse arcabouço teórico que você nos trouxe. E eu acho que eu saio daqui com um processo reflexivo, né? Saio daqui com uma sementinha jogada ali, e para aqueles momentos de suspensão do cotidiano eu vou falar, a Ju jogou uma semente ali que eu vou precisar refletir sobre isso, sobre a minha atuação também. Mas muito obrigado, pessoal, pela participação, pela colaboração. Cada vez mais nós precisamos expandir e crescer juntos. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Ok. Obrigada. Obrigada, Juliane. A Marglete falou que vai precisar encerrar a transmissão, então eu quero agradecer a todos e nós ficamos à disposição, tá bom? Eu que agradeço. Informação. Muito obrigada, parabéns, e obrigado pela participação e pelas contribuições, tá? Obrigada, tchau, tchau. Um abraço a todos, obrigada.